Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para, claro, falarmos sobre o sorteio das oitavas de final e de todo o mata-mata da Champions League temporada 24-25. Teremos clássicos, teremos jogaços, teremos reencontros e o caminho já para Munique sabido. Vamos falar sobre isso, já faz tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, porque a gente vai falar sobre isso. Vou deixar aí na tela para você o sorteio, o caminho que a UEFA sorteou para Munique, palco da grande final lá no dia 31 de maio. E ficou assim, ó. PSV enfrenta o Arsenal, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool, Bruges e Aston Villa, Benfica e Barcelona, Dortmund, Lille, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, Feyenoord e Inter. Nesses duelos, vou deixar aqui a imagem para vocês entenderem, sempre quem está embaixo decide em casa. Então, nas oitavas de final, quem está embaixo, a galera que se classificou direto de primeiro a oitavo, decide em casa. Nas quartas de final, quem está no confronto de baixo também decide as quartas de final em casa. E na semifinal, os 8 duelos da parte de baixo, da metade para baixo, também decidem a semifinal em casa, né? Quem passar, logicamente. Então, por exemplo, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bruges e Atalanta, um desses vai estar na semifinal. O que estiver na semifinal decide em casa e assim por diante. Foi o sorteio feito lá em Nyon, na sede da UEFA, lá na Suíça, e a gente tem esses duelos definidos. Claro que os grandes destaques, pelo menos desse primeiro momento, vão para os dois clássicos ou os dois confrontos de time do mesmo país. Tem o derby de Madrid, Real Madrid e Atlético, e tem um confronto alemão que não é clássico historicamente, mas que está virando uma rivalidade muito grande nas últimas 2, 3 temporadas, que é o Bayern de Munique contra o Leverkusen. Vou começar aqui falando sobre Atlético de Madrid e Real Madrid. Hoje é um confronto bem imprevisível, né? Por quê? Porque o Real Madrid, apesar das peças de muita qualidade do meio para frente, é um time instável. É um time que ainda tenta encontrar o seu equilíbrio, em especial do meio para trás. Pode ser que agora, com Valverde fixado na lateral direita e com o Asensio ganhando protagonismo, ganhando espaço na zaga, pode ser que a gente tenha um Real caminhando para uma estabilidade. Mas até aqui o que a gente viu foi um Real muito instável, em especial do meio para trás. E do outro lado, o Atlético de Madrid, que faz uma temporada muito boa, terceiro colocado do Campeonato Espanhol, mas já liderou o campeonato e está 1 ponto atrás apenas de Barcelona e Real Madrid, ou seja, está na briga para ser campeão. Fez uma bela campanha na fase de classificação da Champions, apesar daquele 4-0 sofrido para o Benfica. Fez uma grande fase de classificação, a ponto de se classificar direto, e vai decidir no Metropolitano, ou seja, vai decidir na casa dele, né? Então o confronto é decidido na casa do Atlético de Madrid. Até aqui na temporada foram 2 jogos e 2 empates, né? 2 jogos, os 2 terminaram empatados pelo Campeonato Espanhol. Na temporada passada, na temporada em que o Real ganhou Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol, o único time a vencer o Real na temporada inteira foi o Atlético de Madrid. Ganhou no Campeonato Espanhol e eliminou o Real na Copa do Rei, depois de um empate no tempo normal. Na prorrogação, o Atlético de Madrid acabou eliminando. Então foram as únicas 2 derrotas na temporada inteira do Real, foram para o Atlético de Madrid. Então está um confronto muito vivo, e acho que a gente vai ter 2 jogos muito, muito equilibrados, porque tem sido a pegada desse clássico, desse derby. Inclusive a Tati Mantovani disse que em estatísticas a gente está vendo completamente iguais as estatísticas de Ancelotti contra Simeone. São 8 vitórias do Ancelotti, 8 empates e 8 vitórias do Simeone. Então, assim, é um equilíbrio muito grande, acho que é a tônica também.
No Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, olha, neste momento, estou gravando esse vídeo hoje, 21 de fevereiro. Os confrontos são no dia 4 e 5 e nos dias 11 e 12 de março. Então, mais 2 semanas a gente tem esses confrontos. Não é como funcionava até o ano passado, que do sorteio das oitavas até as oitavas eram 2 meses de duração. São 2 semanas. Com o perfil de agora dessas 2 semanas, eu acho que o Leverkusen é favorito contra o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique fez uma eliminatória ruim contra o Celtic, ruim. O segundo jogo, então, foi terrível. O Bayern achou o gol ali com o Alphonso Davies aos 47:20. O jogo ia até os 48, senão o jogo teria ido para a prorrogação. E no jogo anterior do Bayern de Munique a essa classificação contra o Celtic, o Bayern de Munique jogou contra o Leverkusen e o jogo foi 0-0, com o Bayern de Munique não conseguindo sair da defesa, não conseguindo criar praticamente nada, e o Leverkusen perdendo vários gols, perdendo 2 ou 3 chances claras, mas amassando, empurrando o Bayern contra o seu gol. E naquela ocasião o empate interessava para o Bayern de Munique, porque lidera o campeonato alemão com 8 pontos de vantagem, mas a sensação de jogo, de bola jogada, é que o Bayern de Munique tomou um amasso do Bayer Leverkusen. Então, não vejo... Assim, se o Bayern repetir o que jogou contra o Celtic, eu acho que o Leverkusen é favorito. Então, para mim... E o Leverkusen decide em casa, né? O mando do segundo jogo, o segundo jogo será na Bayer Arena. Então, para mim, acho que tá muito claro ali que o Bayer Leverkusen é favorito. Mas o Bayern de Munique tem mais tradição, é um time maior, tem mais camisa e tudo isso é verdade, mas hoje a bola jogada, apesar do Bayern liderar o campeonato alemão, eu acho que o Bayer Leverkusen é favorito. Os outros duelos acho que ficaram bem interessantes, né? Esse PSV e Arsenal é um jogo de 2 times que gostam de jogar bola. O Arsenal tem a questão de estar completamente desfalcado na frente, né? Tá sem centroavante, não terá mais na temporada nem Gabriel Jesus, nem Havertz. E o time do PSV é um time que gera muito jogo, né? Acho o Arsenal favorito, mas é um jogo muito interessante. Clube Brugge e Aston Villa, o Brugge fez uma eliminatória contra a Atalanta muito boa. Apesar daquele pênalti mandrake lá no final do jogo de ida, o Brugge fez 3-0, abriu 3-0 contra a Atalanta na volta, então não tem nem muito o que questionar. Agora, acho que todo mundo vai dar uma atenção, todo mundo que eu digo, o Aston Villa vai dar uma atenção muito maior para o Brugge, né? Em especial os dois pontas lá do Brugge, que tem uma capacidade enorme de desequilibrar. O Taube jogou muito nesse confronto contra a Atalanta. Acho que o Aston Villa vai focar muito, vai se preparar demais para enfrentar esse Brugge. Acho que o Aston Villa, pela temporada que faz, por ser um time mais qualificado, tem um treinador que eu acho excelente, que é o Unai Emery. Eu acho que o Aston Villa é favorito aqui. Benfica e Barcelona repetem o duelo, se encontram de novo depois daquele duelo explosivo e sensacional do Estádio da Luz, quando o Benfica abriu 3-1 e depois abriu 4-2, e faltando 20 minutos o Barcelona virou para 5-4 com aquele gol do Rafinha no último minuto. Acho que o Benfica é um time muito perigoso para qualquer um, tem um ataque forte, o Pavlidis está voando, mas acho que o Barcelona, as oscilações que o Barcelona tinha para passar na temporada, eu acho que ele já passou. E o Barcelona tem muito mais dificuldade contra times que se trancam. O Benfica não se tranca, o Benfica tenta jogar também. Então, acho que nesse duelo teremos muitas emoções, mas acho o Barcelona favorito. Dortmund e Lille também é de difícil avaliação, porque o Dortmund trocou de treinador, né? Trouxe o Niko Kovac, que está tendo problemas ainda dentro da Alemanha, o Dortmund, né? O Dortmund está na parte de baixo, está na segunda metade da tabela de classificação do alemão, mas dentro da Champions está fazendo uma campanha bem interessante. Ficou ali muito perto de se classificar direto, acabou indo para
para o mata-mata, para o primeiro mata-mata, e passou bem pelo Sporting. O Lille é um time com muita capacidade ofensiva, Jonathan David voando na frente, o zagueiro Alexandro brilhando atrás, né? O zagueiro brasileiro, então jogando muito bem o Lille, deu goleada, ganhou do Real Madrid na fase de classificação. Acho que é um confronto muito interessante, acho que é um confronto muito parelho. Eu vou dizer que para mim o Dortmund é favorito, porque acho que é um time mais experimentado, com mais jogadores capazes de desequilibrar. Tem um Guirassy, artilheiro da Champions, tem o Byron Gittens. Então assim, acho que é um... E com o Kovac, acho que pelo menos nos jogos de mata-mata vai ser um time mais equilibrado do que vem sendo. Então acho que o Dortmund é favorito. E para fechar, Feyenoord e Inter... O Feyenoord volta ao San Siro, né? Decide de novo no San Siro. Ali eliminou o Milan na última terça-feira, com empate em 1-1. Acho que contra a Inter vai ter mais trabalho, até porque o Feyenoord estava sendo dominado pelo Milan até aquela expulsão boba do Theo Hernandes, uma expulsão irresponsável, e assim o Feyenoord acabou passando. Acho que contra a Inter... Uma Inter que, imagino que nesse mata-mata não vai mais se poupar, não vai mais querer dosar energia, como fez na fase de classificação. Acho que a Inter vai esticar a corda aí, e acho que a Inter é bem favorita contra o Feyenoord. Estrategicamente deixei por último o Paris Saint-Germain e Liverpool, que acho que é o jogo, talvez o jogo mais curioso desse mata-mata. Por quê? Porque o PSG está fazendo assim, subindo de produção, e o Liverpool deu ali tá dando uma oscilada boa, se não em resultados, apesar daquele empate contra o Everton, acabou empatando depois contra o Aston Villa fora, mas esse é um jogo empatável, entre aspas. As atuações do Liverpool estão caindo um pouco de desempenho, e o PSG, pelo contrário, está subindo muito de produção, jogando bem e tendo bons resultados. Então assim, acho que vai ser uma batalha muito intensa no meio campo, né? No meio campo de João Neves, Vitinha brigando ali com o meio campo do Liverpool, de McAllister, de Gravenberch. Então acho que vai ser uma batalha muito grande ali no meio para ativar os pontas, né? E os pontas estão funcionando muito bem. Salah, temporada fantástica. O Dembélé, um 2025 fantástico. Então vai ser ali uma batalha de quem pressiona e quem foge de pressão, muito intensa. A decisão vai ser em Anfield, então um ponto aí a favor do Liverpool, né? Porque decide em casa. Mas o PSG, crescendo de produção, acho que tem condição de incomodar bastante. Eu ainda vou colocar o Liverpool como favorito, mas eu acho que esse é um confronto que a gente pode olhar e pensar que pode dar zebra. Acho que pode dar zebra esse confronto, porque de fato o PSG está crescendo muito de produção. Esses são os duelos, já com definição também de caminho. Então você já viu aí que Real Madrid e Barcelona só podem se enfrentar numa final. A única chance de dar Real Madrid e Barcelona é numa final. O Liverpool pode ter, depois do PSG, um caminho só de ingleses até a final, porque o Liverpool está do mesmo lado da chave de Aston Villa. Então se o Liverpool passar, pode cruzar com Aston Villa nas quartas e pode cruzar com o Arsenal na semifinal. Então você tem essas questões aqui. Você tem o Barcelona do outro lado da chave, em tese uma chave mais acessível do que a chave do lado esquerdo, mas tem desafios ali, né? Você enfrentar um Leverkusen, enfrentar o vencedor de Inter, de uma possível Inter contra Leverkusen. Então assim, seria um duelo difícil, né? Mas você olha aqui, pelo que fizeram na temporada, a sensação é de que o Barcelona tem um caminho, até pelo que o Bayern está fazendo, e o Barcelona já goleou o Bayern na temporada, o Barcelona tem um caminho menos complicado do que o lado esquerdo da chave, que ali tem Arsenal, Real Madrid, Atlético, tem Liverpool, e por aí vai largado lá na chave esquerda. Mas é isso,
Gostei aí do sorteio e agora eu espero que você diga aí nos comentários quem se classifica, beleza? Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Um abraço, tchau!